aqui com vocês, não deu para nós estarmos conversando aí no semestre passado, pegou todo mundo de surpresa essa pandemia, mas graças a Deus aí pela resenha aqui agora, desses minutinhos aqui, tá todo mundo bem, parece que ninguém teve Covid, a não ser o nosso amigo ali, que eu não quero falar o nome dele, né, por enquanto, né, Lucas, não tá com cara de Covid, mas, graças a Deus, todos nós estamos aqui. Se estamos aqui, é porque Deus nos deu a oportunidade, que Deus nos cuidou de nós até agora, né? Durante esse período até agora. Então, nós, com a ajuda de Deus também, vamos ficar aí mais esse semestre. Talvez, quem sabe, lá para o final do mês de setembro, a gente volta de maneira presencial, que é o que todos nós queremos, né? Bom, eu estou utilizando esse aplicativo, é o Google Meet, um aplicativo muito bom. Então, eu acho que ele funciona mais ou menos da mesma maneira como os outros aplicativos, só que ele é integrado a todas as ferramentas do Google, então, é muito mais prático. Então, nós vamos utilizar esse aí por enquanto, até ver a hora que a faculdade vai padronizar ou não essas ferramentas, e já está padronizando também as salas de aula no AVA, estão modificando e padronizando ela. A minha sala de aula ainda não está pronta lá no AVA. Vocês tiveram aula na segunda e na terça-feira, ontem, né? Segunda e terça, e eu não sei se os outros professores já estão com a sala pronta. A minha, durante essa semana, ainda vai ficar pronta e eu deixo tudo disponível lá para vocês, tá? Eu disponibilizei o plano de ensino para vocês lá no Liceu, disponibilizei o slide que nós vamos mostrar para vocês hoje aqui, tá? Também está lá no Liceu, e aí eu vou mandando, por enquanto, os links no Liceu, como os outros professores também fazem, e formulando a Luana aí para a Luana, ela ter um contato maior com os alunos do que o próprio Liceu. Então, aí ela tem um acesso a mais, tá? Então, por enquanto, nós vamos trabalhando assim, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, essa disciplina, gente, como vocês sabem, essa disciplina, a faculdade é uma faculdade confessional, que faz parte da Associação Educativa Evangélica, que é confessional, então toda faculdade que é confessional, ela tem que ter uma matriz religiosa, e ela tem que falar alguma coisa de religião. Lógico que não vai ser um ensino confessional, o objetivo não é esse, o objetivo é falar sobre cidadania e sobre princípios e valores, do qual a instituição ela é pautada, ela se baseia, e esses valores que são importantes para o dia a dia nosso, né? Então, nós vamos trabalhar essa disciplina, nós vamos relacionar essa disciplina, os valores, esses princípios e valores religiosos, cristãos, com ética, e que é a maneira de ser inerente, é a maneira de ser de cada pessoa, como deve ser a conduta ideal de qualquer ser humano, e vamos relacionar essa disciplina também, religião, com direitos humanos. Então, por isso que essa disciplina, ela tem essa nomenclatura, né, de cidadania, ética e direitos humanos. Cidadania, ética e espiritualidade, tá? Então, o eixo dela está relacionado com essas três disciplinas. Embora, no decorrer do semestre, vocês vão observar que nós vamos trabalhar com diversas outras disciplinas dentro do próprio curso de Direito. Inclusive, nós vamos fazer uma relação bem intrínseca mesmo entre religião e direito, porque tem muita coisa a ver. O nosso direito mesmo tem muita coisa a ver, bebe muito da fonte das doutrinas cristãs, né?
E a religião, ela tem uma importância muito grande dentro da nossa sociedade, ela influencia, e a nosso ver, ela influencia de maneira muito positiva na nossa sociedade, na nossa cultura, ela está muito relacionada com a religiosidade cristã, e, e nós vamos procurar conversar com vocês sobre isso daí, ver qual o impacto disso daí na nossa sociedade. Eu garanto que, nós temos dois pastores aí junto conosco aqui, né? Então, a figura lá do livro de Isaías, que eu gosto muito, que fala sobre alargar uma profecia de Isaías ao povo de Deus, e falava que que o povo de Deus precisava largar as tendas para conseguir ver aquilo que Deus falava para o seu povo. Do mesmo jeito aqui para nós, né? Nós estamos aqui, eu tenho certeza que na conversa, no nosso dia a dia, no debate, nós vamos conversar com vocês e falar um pouquinho sobre religião aqui, e tenho certeza que o horizonte vai se abrir, sobre esse assunto tão pertinente no nosso dia a dia, tá bom? Bom, gente, primeiro dia de aula, então eu tenho que falar sobre o plano de ensino, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, e aí... Alguém me responda, por favor, ou no chat mesmo, ou aí, se vocês estão vendo aí o plano de ensino, por favor. Vendo sim, Léo. Então tá ótimo. Beleza. Então, gente, o plano de ensino está aqui, eu não vou falar muito sobre ele, não, porque, lógico, que o que nós vamos começar a falar aqui está relacionado com o tema das nossas aulas hoje. O nome da nossa disciplina, Cidadania, Ética e Espiritualidade, está relacionado com a disciplina de Sociologia. Vai haver uma interdisciplinaridade com essa disciplina que o Tiago ministra aí com vocês, né? Eu acho, no terceiro período. Vocês vão ver que também nós vamos estar conversando com essa disciplina, com alguns filósofos, com alguns sociólogos da disciplina dele, especialmente Karl Marx, quem mais? Durkheim, tem um conceito muito interessante de religião de Durkheim, tem Karl Marx, que fala sobre, que faz uma crítica à religião, e também tem Max Weber, escreveu o Dossel Sagrado, tem Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que são obras de Weber, e que nós vamos trabalhar durante o semestre aí com vocês, fazendo essa interdisciplinaridade aí com religião, tá? Eu vou falar rapidamente só da ementa aqui, tá? Porque a ementa, ela fala sobre o tema, dos temas que nós vamos trabalhar com vocês aqui durante o semestre, tá? Gente, nós vamos falar sobre espiritualidade e visão de mundo, tá? Eu não vou falar, nós vamos falar do fenômeno religioso, que nos interessa sobre religião, sobre a espiritualidade aqui, é o fenômeno religioso, tá? Isso que é importante para nós nesse curso. Eu não vou estar aqui falando da minha religião, eu não vou estar aqui falando da minha igreja, nem da igreja do Felipe, nem da igreja do pastor Nilson, ou de nenhum de vocês. Embora, inevitavelmente, a gente vai relacionar a minha igreja, a nossa religião, com a religião, com outra religião que a gente vai falar, mas muito mais para efeito de conhecimento, de comparação, muito mais para a gente trazer uma relação de mundo aqui, tá? O objetivo deste curso aqui é descobrir, é conhecer, é entender o fenômeno religioso, tá? O objetivo aqui não é catequizar vocês, né? Não é eu fazer proselitismo aqui, pregar para vocês e pedirem para vocês
converterem para a minha religião, para vocês passarem de ano, né? Não é nada disso, né? Para passarem de ano, eu preciso aí que pelo menos 2 ou 3 se manifeste. Não é converter para a minha igreja. É preciso fazer o quê? Quem vai falar? Eu, de vez em quando, eu pergunto, assim, vai saber se vocês estão aqui. Tem alguém aí? Coloque no chat. Ah, muito bem, tem sim. Isso aí, Denise, é estudar. Que isso, Juliana? Ah, sim. Aí, então tá bom. Eu tô brincando, tá, gente? Tá? Não vou estar aqui, então, pregando ou trazendo a visão da minha religião. É lógico que a gente vai estar falando dos princípios éticos, morais, que trabalha, que toda religião tem, né? Amor ao próximo, lealdade, fidelidade, etc., etc., que é, são coisas inerentes, né? Que estão relacionadas com qualquer religião. E nós vamos relacionar isso com uma visão de mundo. Nós vamos ver como é que cada religião ou grupos de religiões veem o mundo, o que está acontecendo no mundo, se pandemia é castigo de Deus, se é uma coisa que surgiu aí, enfim, por que existe maldade no mundo, como é que o homem tem tratado este mundo, qual a visão da religião para este mundo em que nós vivemos. Então, nós vamos discutir isso à luz da espiritualidade, à luz da religião, né? Nós vamos também discutir algumas questões sobre aquilo que nós estamos escrevendo aqui, nós escrevemos aqui, sobre as dimensões da existência humana. Vocês já pararam para pensar um pouquinho que o homem é um bicho, né? Entre aspas, é um ser que está sempre, que é um ser curioso, que está sempre fazendo perguntas, né? E ele está sempre querendo saber quem me criou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, para que serve isso, por que existe dor, por que tantas pessoas boas sofrem tanto, por que tantas pessoas no mundo estão morrendo como estão morrendo agora, né? Já mais de 500 mil pessoas no mundo, mais de 500 mil pessoas no mundo já morreram, e por que isso está acontecendo? Então, isso dentro do universo da ciência e da religião, nós falamos sobre as dimensões da existência humana, né? O homem sempre teve aí fazendo essa pergunta, quem me criou? Por que existe o mal? Né? É lógico que nós não vamos dar uma visão teológica, uma respostas para vocês a partir de uma visão teológica sobre essas perguntas, sobre essas dimensões da existência humana. Nós vamos falar aquilo que algumas das religiões afirmam, mas isso não quer dizer que cada religião está certa ou errada. Não estamos aqui para tratar disso, né? Nós vamos debater alguns temas muito importantes, como está escrito aí, religião, responsabilidade social, ambiental, ética e formação moral, né? Por que isso? Porque a religião, ela trabalha com esses temas, né? A religião, por exemplo, está relacionado muito com ética, né? A ética, ela trata de princípios e valores, ela está relacionada com o caráter da pessoa, ela está relacionada com aquilo que a pessoa a moral está relacionada com aquilo que a pessoa faz. Então, o dia a dia, o cotidiano da pessoa, nós podemos conhecer aquilo que a pessoa ou faz de acordo com aquilo que ela, de acordo com o seu comportamento, de acordo com o seu pensamento, né? E a religião, ela influencia, e ela influencia positivamente na formação do indivíduo, na formação moral desse indivíduo, no dia a dia dessa pessoa, e nós vamos ver as contribuições que a religião traz
na vida dessas pessoas, né? Também trabalharemos essa questão da espiritualidade, o mundo do trabalho, né? É uma coisa que a gente precisa muito trabalhar, dar ênfase, ainda mais neste momento que nós estamos vivendo. A religião, por exemplo, fala que digno é o trabalhador do seu salário e que o Estado, que as pessoas têm o direito de ter trabalho, que esse trabalho dê para sustentá-los, sustentar as pessoas, a família, que esse trabalho trabalho é algo que dignifica o próprio ser humano, então a pessoa tem o direito disso. As religiões afirmam que as pessoas devem ter a oportunidade de ter um trabalho para que elas possam viver de maneira digna e assim por diante, né? Então, nós vamos discutir isso, vamos relacionar, lógico, com a situação atual que nós estamos vivendo, né? O Brasil, antes da pandemia, estava começando a recuperar um nível seu de emprego, né? Que estava aí na faixa de 13,5% antes no primeiro ano deste governo, que está aqui, e no final do ano chegou a 11%, 10%, 11%. E aí, com a pandemia, nós já estamos aí em 15%, já está falando que 20% da população, a partir deste mês, está desempregada. Isso traz uma consequência danosa para a sociedade como um todo, e traz uma consequência muito grande para o Estado, para as pessoas, e as pessoas ficam desalentadas, né? E aí nós vamos ver o que é que a religião fala sobre isso, de que maneira a religião pode acalentar a vida das pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade, principalmente diante da realidade do desemprego, né? Também já falamos, tratar a ideia de direitos humanos e religião, e aqui nós vamos fazer aqui um adendo bem especial no que diz respeito ao curso de vocês. No artigo 5º da Constituição, diz que todas as pessoas têm direito a uma religião, né? E aí, continuando em vários outros artigos, dentro do próprio artigo 5º, em vários outros incisos deste artigo, do artigo 5º, fala que as pessoas têm que ter o direito à religião, que têm que ter o direito de escolher, têm que ter a liberdade de cultuar e ter a sua própria religião, tem que ter o direito até mesmo de não ter religião, se for o caso. Então, isso é garantido pela Constituição Federal. Nós vamos fazer essa discussão aí com vocês, né? Vamos trazer alguns assuntos que estão relacionados aí com o direito e com o nosso ordenamento jurídico e com a questão da religião. Temas como, por exemplo, bioética, biodireito, eutanásia, eugenia, tudo isso daí está relacionado, são temas que está relacionado com direito, que nós vamos também trabalhar essas questões aí com vocês, né? Bom, está escrito aqui, valores e dignidade humanos fundamentados na fé cristã. É lógico que esse debate nosso, ele vai estar fundamentado a partir da discussão do cristianismo, que é a nossa religião, né? Logicamente que nós sabemos que outras religiões também trabalham vários fundamentos e valores de uma determinada fé que serão respeitados, mas é a partir da discussão do cristianismo que nós iremos discutir a nossa relação religiosa, né? Vamos falar de religião e justiça social. Nós vivemos numa sociedade em que o capitalismo impera, e a máxima do capitalismo, uma das características do capitalismo é a desigualdade social, e essa desigualdade social faz com que nós não tenhamos essa justiça social.
Então, nós temos muitas pessoas aqui que sofrem sobre essa questão e vamos fazer uma discussão. A religião chama-nos a atenção para isso, para que nós possamos, então, voltar os nossos olhos na busca dessa justiça social, principalmente buscando um mundo com mais equidade e mais igualdade social. Gente, outra coisa, o momento da nossa sociedade, uma das características da sociedade chamada de alta modernidade ou de pós-modernidade é a globalização, né? Então, essa globalização, ela influencia na nossa sociedade. Então, nós vamos discutir a religião a partir de um mercado, a partir de uma globalização, né? Então, neste prisma, nós estaremos discutindo aí, por exemplo, o mercado religioso, né, usando o mesmo termo de globalizado, né? Tudo aí está disponível neste mercado na nossa sociedade. O que você quiser, tem no mercado. A da religião é do mesmo jeito, né? Você encontra religião, existe religião para tudo e qualquer coisa. E é nesse sentido, muitas vezes, de mercado globalizado, de ferramentas globalizadas, religiosas, que nós vamos estar discutindo. Um outro ponto que nós vamos levar em consideração aqui com vocês é também discutir essa questão do fundamentalismo religioso, né? Fundamentalismos religiosos são movimentos religiosos, muitas vezes reacionários, radicais, e esses fundamentalismos religiosos, eles fazem a afirmação de que a sua própria religião é a única, é a correta, é a verdadeira, que as outras são as outras, né? E que a religião do outro não serve, é ruim. O outro, inclusive, é visto como o demônio. Eu tenho um livro que eu gosto muito, eu estava até com ele na mão, deve estar lá dentro, ele chama O Outro é o Demônio, né? De Ivo Pedro Oro. Quem quiser ler, muito interessante, fala sobre fundamentalismos religiosos. E esse livro, os fundamentalistas, muitas vezes, ele vê um outro como, entre aspas, um demônio, né? Como aquele que atrapalha a relação do indivíduo, do crente, do fiel com Deus e assim por diante. Fundamentalistas religiosos, eles são extremistas, são radicais, e eles não conseguem enxergar nada de positivo na religião do outro ou na vida da pessoa. Então, nós vamos estudar muitos desses movimentos que estão inseridos dentro da nossa sociedade, das nossas religiões. São movimentos que existem dentro da religião cristã, entre os católicos, entre os protestantes, tá? São movimentos que existem entre judeus, nós temos judeus ortodoxos, judeus mais liberais, nós temos também entre os islâmicos, xiitas, sunitas, isso para nós ficarmos nessas três religiões monoteístas que nós temos, né? Então, é um assunto que nós vamos debater um pouquinho, porque nós vamos fazer a relação com a pluralidade religiosa, com a diversidade religiosa, com respeito, pois esses movimentos, eles não aceitam, eles recriminam, e eles recriminam, e eles fazem, eles demonizam as outras religiões, né? Então, isso aí são temas que nós vamos trabalhar. Esses temas estão expressos lá no plano de ensino, basicamente lá no cronograma, com alguns temas que nós vamos trabalhar, né? E aí, depois vocês deem uma olhadinha lá, de aula a aula, o que iremos trabalhar e o que vamos discutir. Bom, vocês querem saber, se vocês quiserem saber aonde que é o referencial teórico nosso, vocês entrem nas referências bibliográficas, né? Entrem lá, e aqui que está marcado aqui nessa bibliografia básica, nós temos aí um livro que é Religião, de Rubem Alves, tem um livro do Bonomo, que foi professor de vocês, né?
terceiro período? Não. Bonomo vai dar aula agora para vocês. Vocês vão conhecer ele agora com, acho que dando aula de lógica, se eu não me engano, com vocês, eu acho. Né? Tem um livro Cultura e Religião, ele é professor nosso, é esposo da Kelly, né? E tem esse livro de Jostein Gaarden, né? Do Mundo de Sofia, autor do livro do Mundo de Sofia, e, e ele escreveu, ele escreveu o livro das religiões. Então, a gente está fundamentando as nossas conversas, nas nossas aulas, nesse livro das religiões, tá bom? E é muito interessante, tem esses 3 livros na biblioteca virtual, tem na biblioteca da faculdade, vocês podem recorrer a eles, tá? Tem esses outros livros aqui, tá? Se alguém quiser ler também e conhecer um pouquinho mais de pós-modernidade, de globalização, leiam esse livro aqui de Bauman, né? O amor líquido sobre a fragilidade dos laços humanos, né? Nós vivemos numa sociedade em que tudo se esvai como se fosse uma água, né? Que a gente fecha a mão numa água e a água vai embora. Quer dizer, o amor é líquido, não tem relação nenhuma. Então, este livro aqui de Bauman, muito interessante para que vocês possam estudar. O outro livro aqui é de cultura religiosa, As Religiões do Mundo, de Irineu Wilges. Tá? Esse livro também é bem interessante, porque ele faz um resumo sistemático das principais religiões do mundo, começando das 3 religiões monoteístas, que nós vamos estudar, e aí vai passando pelas outras religiões, como o hinduísmo, o shintoísmo, budismo e etc. Né? Então, é um livro que dá para vocês trabalharem bem isso daqui, tá bom? Então, deem uma olhadinha aqui nesse plano de ensino, tá? E fiquem atentos à semana da aplicação, a semana da aplicação das VAs, tá? Que será na primeira VA, será no dia 16/9, a semana do dia 16/9, a segunda prova, a segunda VA, será, deixa eu mudar isso aqui, mudei, será na última semana de outubro, e na primeira semana nós teremos a terceira VA, ok? As provas nossas valerão 70 pontos e nós teremos 30 pontos de exercício para cada VA, ok? E aí, Felipe, Nilson e todos vocês, Luana, deem uma olhada nesse plano de ensino. Qualquer dúvida, a gente vai conversando por aqui e vendo o que pode fazer. Certo? A salvo aqui, tá lá, pode dar uma olhadinha. Peraí. O que vocês estão discutindo aqui? Vamos ver aqui. Não fala não. Não vamos acabar com esse negócio, não. Eu sei que você tá. Viu, pastor Nilson? Quer eu ter um mundo de Sofia. Pois é, pode ler o mundo de Sofia, que é muito interessante, né? Muitíssimo interessante esse livro aí. E Jostein Gaarden é o mesmo autor desse livro, tá? Bauman fala disso aí, Clara, relações líquidas, tá? Essa é a característica, da pós-modernidade que nós estamos vivendo aqui. Joia? Bom, estou mostrando aí para vocês agora o slide, tá? Vamos começar a falar sobre isso daqui. Aqui tem alguns símbolos das principais religiões, né? Nós temos aí a cruz, que vocês conhecem, o sol nascente do islamismo, e nós temos a estrela de Davi. Depois nós vamos explicar para vocês o significado de cada uma desses símbolos. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, gente, é que, e já comentamos aqui, não vamos demorar nesse tópico,
é que a religião tem exercido uma forte influência na nossa sociedade, na vida dos seres humanos, estando presente de uma forma ou de outra, de uma forma ou de outra em toda a sociedade. Olha, desde, desde a antiguidade, desde as civilizações mais remotas, a religião se faz presente. Segundo Lactâncio, segundo Cícero, que são filósofos e que são estudiosos da religião na antiguidade, até chegar hoje em vários filósofos ou sociólogos que também trabalham com a religião, todos eles afirmam, todos eles são categóricos e afirmam que não houve nenhuma sociedade, não houve nenhuma cultura, desde a antiguidade até hoje, que de uma maneira ou de outra não é influenciado pela religião. A religião, ela molda as culturas, desde a antiguidade, desde os tempos antigos e até hoje. Hoje, mais ainda, apesar de muitos falarem que, por causa da tecnologia, por causa desse modo de vida globalizada em que vivemos, a influência religiosa é menor. Nada disso. A influência da religião é muito forte, e nós podemos perceber isso na política, nós podemos perceber isso nos sistemas jurídicos, nós podemos perceber isso nas culturas, nós podemos perceber aqui, no nome de vários de vocês aqui, quantos de vocês aqui não tem um nome, né, de algum personagem religioso, enfim, quantos de nós aqui não estamos envolvidos com a questão da religião? Interessante, bom, pode falar, Felipe. Se a gente for observar no próprio Código Civil, tem uma grande moralidade, né, que é fruto do direito canônico, do direito religioso, né? O princípio da boa-fé, por exemplo, é fruto dessa moralidade que vem lá do direito canônico, fruto da religião. Justamente, Santo Agostinho, ele trabalhava muito Santo Agostinho, ele trabalhava muito essa questão, né? Ele falava que as pessoas tinham que ser fiéis nos seus negócios, e que o comerciante, quando fosse vender os seus produtos lá na feira, ele tinha que ser fiel na balança, no peso da balança, né? Ele não deveria colocar 2 pesos e nem ter 2 medidas para enganar. Isso, quando Santo Agostinho estava falando isso, ele estava falando basicamente sobre este princípio que hoje está bem expresso no direito civil, que trata das relações dos negócios jurídicos hoje. Se a pessoa não tiver boa fé nos negócios, um negócio pode ser até anulado, né? E isso aí vem, sim, do direito canônico, que foi expresso depois, que é um direito da igreja, que a igreja trabalhava em cima disso. Então, isso é só para a gente observar uma das influências, né? Veja bem, no artigo 5º da Constituição, fala que todas as pessoas têm direito à vida, e vida com dignidade. O que é isso, se não um direito que é expresso nas religiões? Todas as religiões trabalham com essa dimensão. Todas as pessoas têm um direito à vida. Deus é o autor da vida. Deus, nos 10 mandamentos, fala que não se pode matar, né? Não se pode matar porque foi Deus que criou. Somente a ele estava permitido tirar a vida de alguém. Veja, essa concepção já vem de muito tempo atrás, e isso está muito bem expresso no nosso direito hoje. E as consequências desses atos aí estão bem medido no direito penal, que vocês já começaram a estudar, se eu não me engano, com o Gabriel, esse mês passado, né? Então, nós vamos falando aí, vocês vão ver esta influência no dia a dia nosso.
Outra questão, houve ocasiões, houve não, ainda há, né? Houve ocasiões em que religião e ciência parecem estar em desacordo entre si, né? Desde o momento em que, por exemplo, a religião afirma que o mundo foi criado, a religião diz que o mundo foi criado por Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Essa é a afirmação da religião. A ciência já fala que o mundo surgiu, que o universo surgiu a partir de uma teoria do Big Bang, que deu origem a partículas lá de átomos, chocaram, criaram energia, e daí foram criando substâncias, e aí surgiu o mundo. Então, esse mundo depois, com essas energias, passaram por um processo evolucionista e chegamos onde chegamos. Depois nós vamos fazer essa discussão. Então, a partir dessa discussão da criação do mundo, nós já temos aí a religião e ciência entrando, então, nesse desacordo. Aqui, por exemplo, nós temos aqui direito à vida, que nós acabamos de dizer, né? A igreja fala que ninguém pode tirar a vida do próximo, ninguém pode tirar a vida de alguém. E no nosso ordenamento jurídico, baseado na ciência, baseado em também pressupostos sociológicos, antropológicos, para alguns casos, há o direito do aborto, né? Então, se pode praticar o aborto, em alguns casos. O que é isso? Nada mais é um desacordo entre religião e ciência. A religião afirma a vida, e o aborto é a negação da vida, né? Do mesmo jeito aqui, essa questão do uso da camisinha, e uma série de outras questões que nós vamos discutir com vocês durante esse semestre, né? Já falamos aí da origem do ser humano, né? A teoria evolucionista fala que o homem passou por um processo evolutivo, que o homem veio do macaco, apesar de não ser bem isso, mas é um processo evolutivo, é fruto de uma evolução, e aqui Deus, como criador de todas as coisas, lá no paraíso e etc., né? Bom, então, nós vamos estar discutindo isso e estaremos relacionando com um tema com vocês durante esse semestre, tá? Como definir a religião? É uma pergunta difícil, é algo difícil de nós chegarmos num acordo sobre uma definição bem homogênea. Aqui nós temos muitas religiões aqui, nós temos religiões cristãs, kardecistas, judaicas, hinduístas, islamitas, sintoístas, pentecostais, espiritualistas, espíritas, espiritualistas, cada um tem uma resposta diferente, uma definição diferente sobre religião, né? Mas essa definição, como está escrito aí, traz uma certa dificuldade, né? Traz uma certa dificuldade nessas definições. Bom, mas nós podemos definir religião a partir do termo latino religare, né? A palavra, etimologicamente, a palavra religião tem a sua origem nesta palavra religare, que significa religar, reunir, né? Significa a religação com o divino. E aqui, no slide que vocês estão vendo, essa definição, ela engloba necessariamente qualquer forma de aspectos místicos e religiosos que abrangem seitas, mitologias, ou qualquer outra forma de doutrinas ou formas de pensamento que tem característica fundamental um conteúdo metafísico, ou seja, além do mundo físico,
que nós queremos dizer? É que, seja para qualquer sistema filosófico, para qualquer sistema religioso que nós temos nos nossos dias de hoje, todos esses sistemas religiosos trabalham com essa ideia de de religação, de religar novamente o homem com Deus. Para ficar mais claro um pouquinho, eu vou usar como um exemplo a ideia da religião cristã, do cristianismo que está expresso na Bíblia, em Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 3, né? Todos vocês aí conhecem a história e sabem o que diz. A história, o que está relatado lá na Bíblia é que tudo era sem forma e vazio, Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo, a natureza, Deus criou o homem à imagem e semelhança e colocou ele para morar num local chamado paraíso. Esse local era a casa de Deus, era um local de comunhão, né? Onde o homem vivia em paz com Deus. Até que, num belo momento, o homem pecou, comendo do fruto proibido que estava ali na árvore do bem e do mal, lá no meio do paraíso. O homem pecou, e aí ele foi destituído da graça de Deus, e ele foi separado do convívio de Deus, né? Então, ele foi expulso do paraíso, recebeu como castigo aí a morte, né? E a separação da comunhão, a separação do convívio com Deus, a morte eterna. Também recebeu como outras punições o trabalho, né? Que ele passa a ser visto como um fardo pesado que ele deveria carregar, e a mulher passa também a ter a responsabilidade no sentido de ter dor no parto, de ter dores na hora do parto, né? Então, foram algumas consequências do pecado. O pecado aí é visto como aquilo que afastou o homem da comunhão com Deus. E esse pecado, então, levou o homem à discórdia, a viver uma vida degenerada e assim por diante. Bom, só que o homem, sendo expulso do paraíso, ele viu que a vida era muito diferente do que ele pensava, ele viu que a vida era muito mais difícil, que havia muito mais problemas, no dia a dia, e que ele não conseguiria suportar esta vida terrena se não fosse com o auxílio e com a ajuda de Deus. Então, o homem, primeiramente, lógico, de acordo com a visão cristã, o homem, ele conta com o auxílio de Deus. Aliás, Deus cria vários mecanismos que vão possibilitar ao homem, de acordo com o seu próprio livre-arbítrio, uma restauração, um resgate, uma religação com Deus. E o homem, então, começa a praticar vários atos, né, para buscar essa religação, como, por exemplo, sacrifícios a Deus, penitências, orações, jejuns e outras tantas coisas para tentar essa religação. Isso nada mais é do que religião. Esses atos, essa busca com o transcendente, essa busca por aquilo que vai além da física, ou seja, que está além do mundo físico, nada mais é do que aquilo que nós conhecemos e que chamamos de religião, tá? Nesse sentido, é lógico, com outras metáforas, com outras histórias religiosas, uma busca. Essa busca é a religião, é o sentido deste termo, o que é religião. Lógico que nós temos um conceito institucional para religião, que nós vamos falar com vocês, mas nessa dimensão da palavra,
é uma dimensão aceita pela maioria das religiões do mundo todo, tá? Bom, nós temos algumas características em comuns da religião, tá? Todas as religiões, tá, apresentam determinadas características em comuns. Não interessa qual religião é, tá? Então, aqui do lado, nós temos aí um conjunto, aqui nesse slide, nós temos algumas características. Então, a primeira característica é um conjunto de símbolos, a segunda característica são os rituais. Então, aqui vocês estão vendo aqui alguns símbolos de algumas religiões, né? Então, nós temos aqui o mais conhecido aqui, nós temos a cruz, que nós conhecemos, né, a maioria de nós que estamos aqui juntos, que somos cristãos, né, então nós temos aqui o peixe, que simboliza, nós vamos falar sobre o significado dele, né, é um símbolo cristão. Aqui nós temos a cruz, que é um símbolo que simboliza o cristianismo, que simboliza que Jesus, o Cristo, o Salvador, morreu na cruz para nos salvar, né? Então, o símbolo é uma característica das religiões. Toda religião, ela tem um símbolo e ela diz alguma coisa, ela diz respeito a alguma coisa. Então, essa é uma característica, o símbolo serve para dar uma identidade, formar algo, né? Então, toda religião tem um símbolo. Tudo isso aqui que nós vamos falar, nós vamos discutir isso mais para frente um pouquinho, tá? Nós não vamos tratar isso aqui agora, o significado desses símbolos, que nem todos eles são importantes aqui agora. Segunda coisa, aqui nós temos uma mulher fazendo um ritual, né? É de uma religião. Quem será que está aparecendo? Eu tenho aqui uma dúvida, agora que eu olhei. Mas todas as religiões, todas, sem exceção, elas praticam seus ritos, né? Esses ritos. O que são ritos? Esses ritos são atos repetitivos que se fazem para buscar uma relação com Deus, para ter uma relação com Deus ou para ter uma relação com a própria religião em si. Esses atos podem ser diversos, tá? Esses atos aí, eles podem... esses atos, eles são dos mais variados tipos, né? Por exemplo, nós temos uma liturgia religiosa, uma liturgia do culto. Na igreja católica, numa igreja protestante, por exemplo, nós temos lá, na hora do culto, uma figura central do pastor lá na frente, em que ele faz uma introdução, geralmente com uma oração, ele conclama o povo para ouvir a pregação, tem um rito da ceia do Senhor, tem um rito do batismo, tem ritos para uma festa religiosa, né? Na Igreja Católica nós temos a missa é um conjunto de ritos, né? Esses ritos bem repetitivos, então esses ritos, os rituais e os ritos, eles acontecem geralmente naquilo que dentro da religião nós chamamos de cerimônias, que podem ser chamados de cultos também, e nessas cerimônias tem diferentes tipos de rituais, são características das religiões. E aqui nós temos alguns tipos, né, de religiões, de cerimônias. Nós temos cerimônias de batismo, como eu acabei de dizer, cerimônia que comemoram o nascimento do fundador da igreja, como Natal. Nós temos cerimônia do lava-pés, em adoração a algum deus, algum santo, e etc., né? Outra característica, as cerimônias também.
Logicamente, as religiões precisam ter um Deus, ou deuses, né? É uma religião que não tem um Deus ou deuses, fica faltando um elemento importantíssimo, né? Embora nós temos aí uma única religião que não afirma a crença em um único Deus, embora admita que exista Deus, que é o budismo. Mas aqui nós temos aí a figura de Deus, de alguns deuses do Olimpo também, na Grécia Antiga, enfim, deuses nórdicos, né? A religião, ela adora, ela tem um Deus, tá? Ela tem e ela adora um Deus, tá bom? Então, esse Deus, quem é esse Deus? Sempre, em qualquer religião. Esse Deus é aquele que é o criador de todas as coisas, é o sustentador do universo, e é aquele que é o onipotente, onisciente. Faltou um, qual que é? Onipotente, sumiu, pastor Nilson, qual que é? Onipotente, onisciente. Onipresente. Onipresente. É porque eu não tô. Não é que eu esqueci, viu, gente? É saber se vocês estavam aí mesmo, né? Mas, então, nas religiões, esse Deus é visto como esse criador e sustentador do universo. Ele é visto como um pai, como ser supremo. Todas as religiões, cada religião que tem seu Deus é visto dessa maneira. Logicamente que algumas religiões são politeístas, então elas têm vários deuses, né? E ela tem um Deus supremo e tem outros deuses inferiores também, e esses deuses estão em várias categorias, né? Mas esses aí são elementos também característicos de qualquer religião. Bom, algumas religiões trabalham com essa dimensão. No outro slide eu vou trabalhar isso com vocês. Dentro do mundo, do universo do fenômeno da religião, fala da dimensão eu com letra minúscula, e tu, Deus, com letra maiúscula. É a relação do homem com Deus, o homem, a criatura, um ser menor, inferior, e um ser que depende de Deus para viver neste mundo aqui e agora, né? Que depende disso. Então, aqui nessa figura aqui, vocês estão vendo uma pessoa que está dependente, parece, de Deus, orando e buscando a dependência. E outra coisa, por essa imagem aqui, vocês podem ver também que todas as religiões, elas buscam entrar em contato com Deus, em formas de meditações, de orações, de reza, e tudo isso daqui significa que essa pessoa que esse ser humano é uma pessoa submissa que está tentando entrar em contato com esse ser humano. Então, todas essas religiões, elas têm um momento que elas buscam isso, que elas levam um fiel a buscar essa relação aí, tá? Algumas religiões, a maioria, ela tem como pontos característicos algumas imagens que são fortes. Aqui tem um exemplo da Igreja Católica, das imagens da Igreja Católica, na figura de alguns santos que são importantes. Mas outras religiões também têm na figura de uma imagem como algo que é importante. Por exemplo, a cruz é um símbolo, mas é uma imagem que simboliza uma crença em algo para uma determinada parcela da religião cristã, dos protestantes e evangélicos. Tem um significado um pouco diferente, inclusive, do que para os católicos. Mas o que eu quero dizer é que cada religião ela tem uma imagem de algo que é pertinente, que é importante para ela. Tá? Aqui tem alguns exemplos, né? Alguns exemplos aí de imagens que são importantes, mas que não são veneradas, que não são adoradas. Exemplo de Buda,
Confúcio, né? Uma coisa muito importante, gente, todas as igrejas têm um local, não, desculpa, todas as religiões têm um local específico de adoração, um local, esse local, ele é considerado sagrado, não interessa como ele chama, como ele é chamado, se é chamado de igreja, templo, santuário, monumento, e aqui vocês estão vendo aqui, né, não interessa de que forma ele se apresenta, o fato é que esses locais são locais sagrados, e esses locais são locais de adoração, são locais considerados sagrados, são locais de adoração e de respeito, né? São vistos como a casa de Deus, são vistos como o local mais importante para o fiel buscar a reaproximação, a religação com Deus, tá? Então, às vezes, quando uma pessoa destrói um símbolo, uma cruz, escreve porcariada na porta dessas igrejas, alguma coisa assim desse sentido, muitos fiéis ficam bravos e bravos. Por quê? Porque a crença é justamente que você está vandalizando o local sagrado para eles de adoração, tá? Então, são características também da religião, ok? Então, lembre-se disso, tá? Às vezes a gente pede para vocês o significado lá na prova, quem sabe, de religião, etimologicamente falando, que é a ideia de religar. E aí, nas alternativas corretas, né, ou naquilo que a gente pedir, que vocês busquem entendimento para isso, tá? E vocês analisem também essas características da igreja, das religiões. Logicamente, tem outras características também, que nós poderíamos afirmar com vocês, mas essas são as principais. Existem várias teorias sobre religião. Aqui estão os 3 porquinhos, né, da sociologia, né, que nós falamos com vocês no início da nossa fala, da relação entre religião e sociologia. Nós temos Karl Marx, Durkheim, do lado direito, né, esse sujeitinho aqui, e Max Weber, né? Bom, Max Weber, ele foi um dos maiores, Max Weber não, Karl Marx, que está aqui, ele foi um dos maiores críticos à religião, né? Aqui, como vocês estão vendo, ele fala: a religião serve para justificar as desigualdades em termos de riqueza, de poder encontradas na sociedade. Na verdade, eu acho que vocês já estudaram em Sociologia 1, não, vamos estudar agora, mas Karl Marx, ele foi um sociólogo, que ele foi um crítico do capitalismo. O capitalismo, ele dá muita ênfase ao capital, e para uns terem mais capital do que o outro, é necessário que o outro tenha menos, né? E isso faz com que as desigualdades sociais apareçam, surjam, aumentem, principalmente porque nem todos têm acesso e têm condições de ter capital. Então, Karl Marx, analisando a sociedade capitalista, afirmava que os despossuídos, né, eles eram explorados por aqueles que tinham capital. E, segundo Karl Marx também, a sociedade havia várias superestruturas que faziam com que a sociedade predominasse esta exploração do rico
sobre o pobre, dos que possuem sobre os que não possuem nada, aumentando essas desigualdades. Segundo ele, a política era assim, servia para justificar os poderosos no governo do Estado. O direito também servia para justificar essas desigualdades, na medida que se criavam leis que não falavam, que não preservavam, que não tinha uma validade, não tinha uma legitimidade sobre as questões. O sistema jurídico, ele não garantia a igualdade entre as pessoas de fato, apesar de formalmente isso acontecer, segundo ele, em alguns aspectos, mas na prática o direito não auxiliava nesse sentido, e as igrejas também, segundo ele, tinha papel fundamental nisso daí. Sabe por quê? Porque eles alienavam o ser humano. Karl Marx falava que a religião alienava as pessoas. Aquela célebre frase que muitos de vocês já ouviram falar, a religião é o ópio do povo, era de Karl Marx. Ópio é uma planta originária lá da Ásia, né, da região da Índia, que eles faziam um chazinho e eles ficavam loucão, doidão, né? Eles ficavam, assim, entorpecidos, né? Eles ficavam entorpecidos. Então, eles ficavam entorpecidos, alienados, não estava bom, aquele negócio todo. Então, segundo Karl Marx, as pessoas, é, os crentes, o Estado, a sociedade, os capitalistas, deixando os crentes fiéis com a sua própria religião, garantindo liberdade de religião, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí, segundo Karl Marx, as pessoas ficavam alienadas. E a situação continuava a mesma. Tá? Essa foi uma das grandes críticas da religião, feitas por sociólogos e filósofos, ok? Durkheim, nós vamos trabalhar um conceito com vocês, muito interessante, né? Ele vai falar que Durkheim vai falar que Durkheim vai falar que a religião ela tem uma função social, e que essa função social ela é de uma escola chamada funcionalismo, e a religião, como função social, ela tem como objetivo de garantir com que as pessoas se unam, se encontrem, afirme as suas crenças e valores dentro daquilo que ele chama de uma solidariedade mecânica. Então, nesse sentido aí, Durkheim, ele não critica ferozmente a religião como Karl Marx, ele, pelo contrário, ele fala que ele traz para nós aqui agora alguma função positiva da própria religião, de manter um status quo da religião, de manter uma certa união da religião na sociedade. A religião mantém as pessoas unidas em torno de uma crença, em torno de um Deus. É uma crença positiva a respeito disso daí. E Max Weber, né? Max Weber, e alguns de vocês também já ouviram falar de um livro famoso que ele escreveu, chamado A Ética Protestante, o Espírito do Capitalista. Ele afirma que na religião ela desempenhou um papel importante na transformação social, principalmente no desenvolvimento do capitalismo. O que ele afirmava nesse livro? Ele dizia que a ética do protestante, a forma de vida do protestante, como ele fazia, né? A vida do protestante era trabalhar, ganhar o dinheiro, gastar um pouco do dinheiro para o sustento, guardar o excedente numa poupança, gastar o dinheiro somente com necessidades básicas, como saúde, educação, sobrevivência do dia a dia, e o lazer era jogado sempre em segundo plano. Então, esse tipo de ética, esse asceticismo ao mundo profano,
ao mundo como um todo, era a forma de ser, era o caráter do protestante. E isso daí desempenhou um papel importantíssimo no desenvolvimento do capitalismo, porque os protestantes não gastavam dinheiro com qualquer coisa, com produtos supérfluos, com festa, com lazer, e poupavam esse dinheiro. E essa poupança fez com que eles aumentassem o seu capital. E isso provocou uma transformação social muito grande, né? Isso era o que ele afirmava, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, as igrejas... Opa. Nós vamos trabalhar isso aqui nas próximas aulas, mas as religiões, elas se distribuem, ou elas têm tipos diferentes de organizações diferentes, tipos diferentes de organizações. Essas organizações, elas se diferenciam de acordo com as suas próprias organizações, ou das maneiras como elas se estruturam, né? Então, elas podem ser igrejas, tá? Uma igreja mais ampla, uma catedral, uma igreja grande, uma igreja universal, como a igreja católica, né? Então, ela é igreja, nós vamos trazer um conceito específico de igreja para vocês, tá? Ou elas podem se dividir e podem se transformar em seitas, né? Seitas são organizações religiosas que saem dessas igrejas, e que são organizações vistas muitas vezes como separatistas, que se separaram de outra religião, tá? Também vamos trabalhar esses conceitos melhores com vocês. Também nós temos aí outro tipo de organização religiosa, que são as denominações religiosas, né? As igrejas, dentro de uma mesma igreja, elas podem ter outras subdivisões e dividirem-se em denominações menores. Aqui nós temos aqui a igreja do Nova Aliança, Nova Vida, Igreja Metodista, Reino de Deus, Evangélica, Cristã Evangélica Presbiteriana do Brasil, tem Batista, do pastor Nilson, né? Tem, que mais? Deus e Amor, e tem outras tantas aqui. E elas podem também ter características de organização religiosa, como, por exemplo, a maçonaria, ou como algum outro tipo de religião espiritualista, né? Próxima aula a gente vai trabalhar nessas organizações com vocês, mostrar os tipos e algumas diferenças delas para vocês. Como hoje é introdutório, né? Aí não vai dar tempo da gente estar batendo nisso aqui muito hoje. Bom, nós vamos aqui discorrer com vocês sobre vários movimentos religiosos, principalmente os vários movimentos religiosos que nós temos, né? Dentro da Igreja Católica, dentro do cristianismo, nós tivemos dois movimentos religiosos importantes, grandes, e esses dois movimentos religiosos importantes acabaram provocando dois grandes cismas, separação dentro da igreja, dentro do cristianismo. O primeiro foi um movimento religioso que não aceitou a autoridade papal no início do século XI, né? No século X, que não aceitou a autoridade papal, e aí nós tivemos aí a Igreja Católica, a Igreja Católica se dividindo em duas, em Igreja Católica Romana do Ocidente e Igreja Católica Romana do Oriente, que a Igreja Católica do Ocidente
aceita a autoridade papal, e a Igreja Católica do Oriente não aceita essa autoridade papal, né? Depois nós tivemos a Reforma Protestante em 1517, que rompeu com a parte da Igreja Católica Apostólica Romana, e depois nós temos uma infinidade de outros movimentos religiosos que foram muito importantes. Mas nós vamos tratar mais especificamente de alguns desses movimentos religiosos. E aqui tem um exemplo, né? Movimentos de grupos de autoajudas, grupos como dependentes químicos, grupos que contra o aborto, contra a pobreza, principal, que ali a região da África, né, que é o local de mais pobreza que nós temos no mundo todo. Nós vamos trabalhar com isso daí, mostrar o impacto desses movimentos religiosos na sociedade, na nossa sociedade e em outras sociedades também, né? Gente, qual o objetivo da religião? De uma maneira geral, de uma maneira bem ampla, qual o objetivo da religião? Tá? O objetivo da religião é dar um objetivo bem amplo, dar uma esperança, uma fé para as pessoas, para que as pessoas possam buscar um refúgio seguro, tá? Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das inseguranças desse mundo. Então, as religiões, elas têm como objetivo maior fazer isso daí. Ela tem como objetivo maior dar um motivo, dar uma esperança para as pessoas buscarem alguma coisa de tal modo que isso que elas vão buscar seja um alvo, seja algo que dê esperança, que dê condições de suportar as intempéries da vida, né? Esse é um dos objetivos da religião. Próxima aula nós vamos trabalhar esses objetivos da religião, as funções da religião, né? Além desse objetivo de fé e esperança, a religião, ela tem a função de dar uma identidade religiosa para as pessoas que fazem parte de determinadas religiões. Se você for dentro de uma igreja evangélica, por exemplo, as pessoas lá são chamadas, não de irmão Felipe, de irmão Nilson, aliás, não são chamados de pastor Nilson ou pastor Felipe, são chamados de irmão, são chamados de irmão Felipe ou irmão Nilson, significa dizer que, significa que essas pessoas agora fazem parte de um mesmo núcleo religioso e que tem uma afinidade, que tem uma mesma identidade, que tem a mesma matriz religiosa, tá? Então, essa é uma outra função da religião. E aí tem uma série de outras funções que nós vamos trabalhar já na próxima aula e vamos conversar com vocês. Certo? Já está avançado a hora? Bom, tem aqui as religiões... Opa! Tem aqui as religiões da humanidade, tá? Dê uma olhadinha nesses slides aqui para a próxima aula, né? Para a gente discutir um pouquinho com vocês, né? E aí nós vamos voltar a alguns temas aqui, sobre que nós retratamos aqui com vocês hoje. Como, por exemplo, o conceito de religião, tá? Aqui já tem um conceito de Batista Mundi sobre religião. Depois nós vamos trabalhar o conceito de religião de Emily Durkheim. Aqui tem outro de Rubem Alves. Tem os elementos constitutivos da religião, que nós já falamos com vocês, e tem outros aqui que são importantes, nós vamos dar ênfase. Nós não vamos entrar nesse slide aqui hoje, porque já está terminando a nossa aula, e aí vocês podem procurar lá lá no ambiente de vocês, tá bom? Beleza? Tá lá no Liceu. Léo, esse último slide que você está mostrando, ele ainda não está disponível no Liceu. Esse aqui? Esse que eu mostrei aqui agora? Das religiões, Tá, não tá não? Não. Peraí.
Abrindo aqui, eu vou colocar ele agora aqui, então. Para mim, eu tinha colocado. Estou esperando abrir aqui, tá, gente? Realmente, eu pensei isso aqui também, viu, Denise? Pareceu ser ela mesma, a Xuxa, né? Eu estou esperando abrir aqui, não sei se vocês estão vendo, tá aqui rodando no Evangelho aqui, o sistema. Aí eu já ponho ele aqui agora. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui? Olha, eu vou disponibilizar material também para vocês. Vou fazer um resumo, vou colocar para vocês lá também no AVA, tá? E no Liceu também. E o sistema ainda abriu. Tá. Então tá. Certo. Beleza, Denise. Eu vou colocar aqui agora, tá, Luana? E esse outro slide, conferir aqui. Bom, gente, tem uma pergunta, então? Não? Então, tá. Nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Já está chegando o final da nossa aula, eu vou interromper a gravação nossa aqui. Muito bom estar aqui com vocês, tá? Durante hoje e vai ser durante este semestre, tá beleza? Boa noite, Juliana, boa noite, Denise, e até mais então, tá? Vou interromper a gravação, e esse slide, isso aqui vai estar lá no Liceu, amanhã, se vocês quiserem buscar lá e olhar, ok?